Olá, amigos, tudo bem? Hoje eu vim contar um testemunho financeiro que aconteceu na minha vida em 2022. Nós estamos já na reta final de 2023 e eu senti no meu coração que eu deveria compartilhar essa história, até para aumentar a fé de vocês e lembrar que a minha fé também não pode se perder, né? Isso claro que era uma coisa assim que eu tava esperando, porém eu não tinha fé que sairia, né? Eu vou tentar resumir essa história para vocês, para esse vídeo não ficar comprido, tá? Essa casa que eu moro, eu comprei ela em 2019, no mês de outubro. Saiu a papelada, a gente pegou a chave, né? Um dia eu conto para vocês como é que foi. E em março de 2020 começou a pandemia. Quando eu comprei a casa, eu não sabia que o meu filho ele tinha direito a um benefício do INSS. E me falaram sobre isso, começaram a me falar sobre isso em dezembro de 2019. E aí eu fui atrás para saber, fiz tudo que tinha para fazer, dei entrada na papelada toda, não coloquei advogado, simplesmente eu entrei por meios normais, assim, do INSS, tudo pelo aplicativo, tudo feito online. Mandei a documentação necessária que eles pediam. E dia 30 de janeiro de 2020. E aí, até início da pandemia, que foi em março de 2020, que eu me lembro que dia 3 de março fechou tudo, e eu fazia Uber na época, não. No fim eu tinha dado um pause aqui porque eu achei que eu estava errada nas datas, mas não. Aconteceu tudo muito rápido mesmo. Eu fazia Uber na época e tudo parecia assim ir de mal a pior. Porque eu comprei o carro em 2019 também, junto com a casa, em outubro também. E em novembro, um rapaz bateu no meu carro. E eu fiquei até janeiro de a pé. Foi quando as pessoas começaram a dizer para mim que o meu filho tinha direito a esse benefício. Eu fui lá e dei entrada no benefício. Só que eu dei entrada no benefício em janeiro de 2020. No mesmo mês que eu peguei o carro. Eu peguei o carro, acho que foi dia 23 de janeiro de 2020. E aí eu comecei a fazer Uber de novo. Aí fiz Uber fevereiro, morto, porque o pessoal tava na praia. Aí eu me lembro que dia 1º de março bombou as corridas. Nossa, foi muito bom. E dia 2 também. E eu disse, nossa, agora vai engrenar. Gente, quando foi dia 3 de março, fechou tudo. Covid. Fechou tudo. E eu me lembro que eu disse, como que eu vou fazer agora pra pagar as contas, pra alimentar o meu filho? E a minha mãe trabalha como diarista e ela tinha muita gente idosa na época e todo mundo demitiu ela. Por conta do Covid, né? Porque não podia sair de casa, aquela coisa. E uma patroa, uma muito abençoada, disse pra ela que ela não era pra ela ir, mas mesmo assim ela seguiu depositando o dinheiro. Porém, nossa, foi uma ajuda imensa, mas era pouco, sabe? Pra despesa toda, assim, que nós temos ainda. E nossa, ela é muito maravilhosa. Ela já me ajudou tanto. E
E tudo isso aconteceu, assim, muito rápido, sabe? Parece, assim, que a gente tava lá em cima e, de repente, a gente, pum, caiu. Por quê? Porque a gente conseguiu comprar casa, comprei o carro. E aí, foi... Gente, nossa, lembrando agora, assim, ó, que loucura. Deus nunca te abandona, sabe? Nunca. E eu dei entrada nesses papéis todos do meu filho dia 30 de janeiro de 2020. Só que nós passamos 2 anos empurrando com a barriga. Nós passamos 2 anos assim. Eu vou ser bem honesta pra vocês. Foi Deus, eu acho, que tocou no coração do Bolsonaro de dar aquele auxílio de 1.200, que era o auxílio emergencial dobrado, para quem era mãe solteira. Porque aquilo ali, nossa, era um salário. Aquilo ali, eu digo que me ajudou muito mesmo, muito mesmo. E hoje eu percebo que foi Deus que proveu aquele valor para nós, né? Junto com aquele que a minha mãe pegava toda semana daquela patroa que nunca abandonou. E o resto tudo virou as costas, né? Mas Deus nunca virou as costas para nós. E eu me lembro que foi bem difícil, porque nós passamos a pandemia em casa, né? Não podia sair, os lugares não abriam. Eu vou resumir para vocês, tá? Eu sei que eu fiquei devendo muitos meses da prestação da casa. Muitos meses mesmo. O carro eu só não perdi porque Deus não quis. Não, sério. Desses 1.200 que eu recebia, eu pagava a prestação do carro e o resto eu mantinha as continhas ali em ordem. Mas eu devia muito, gente. Muito. Portanto, que a ideia de comprar o carro para fazer Uber era justamente para pagar as contas. E eu devia muito. Olha, eu vou dizer para vocês. E eu era de religião. E eu ia lá e eu fazia trabalho, assim, de... Eu não me lembro para quem agora, mas era de caboclo, sabe? Para que saísse esse benefício dele, que saísse, porque as pessoas falavam muito, né, do atrasado e tudo mais. E foi 2 anos, assim, ó, bem puxados, bem difíceis. Foi 2 anos terríveis. E eu saí de uma casa de religião, fui para outra, né? E eu lembro que em dezembro de 2021, próximo ao Natal, tava muito difícil as coisas. Eu tava assim, forçando muito. Sabe aquele esforço que tu faz para trabalhar, para botar as coisas em casa? E tava muito pesado mesmo, que realmente falam, né, que quando a gente não anda com Deus, a vida é muito pesada, muito dura. E aí eu tinha R$ 80, era todo o dinheiro que eu tinha, R$ 80. E eu lembro que a mãe de santo lá tinha feito uma festa, né, para um dos santos e tinha cobrado de cada filho. E a minha parte faltava dar R$ 100. E nesse dia eu tinha 80 e o meu filho sem fralda e eu sem gasolina. E eu pensei, vou comprar um pacote de fralda, o resto eu vou botar de gasolina e continuar trabalhando para fazer o dinheiro para pagar as contas. E essa mulher, ela, nossa, eu sou muito grata a ela, muito grata, muito. Eu tenho uma gratidão por ela hoje, assim, ó, eu tinha ódio, mas hoje eu tenho gratidão, muita gratidão. Porque nesse dia ela olhou para mim e ela olhou para mim não, ela me mandou uma mensagem e disse assim: "Eu quero meu dinheiro".
E eu disse assim, eu não tenho teu dinheiro. Eu tenho 80 pila que eu vou comprar um pacote de fralda pro meu filho e vou botar de gasolina o restante pra continuar trabalhando e assim que eu fizer o teu dinheiro eu te pago. E ela disse assim, eu tô cagando se o teu filho usa fralda. Eu quero o meu dinheiro. E aí eu me desesperei. E eu disse, mas gente, é tudo que eu tenho. O que eu vou fazer? Gente, eu lembro que eu fiz o Pix dos 80, já tinha Pix, né? Fiz o Pix dos 80 reais pra ela e fiquei sem nada. E o meu filho sem fralda. E eu não tinha nem comida em casa. Eu tinha só arroz. E eu lembro que eu fiz o Pix do dinheiro pra ela. E bloqueei. Bloqueei ela no Whats. E me ajoelhei na cozinha da minha casa. E ali começou a minha jornada, sabe? E eu disse assim, Deus, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida agora. Mas agora eu tô contigo. E eu nunca tinha tomado essa decisão. Porque eu não fui criada em igreja, eu não fui. Eu nunca li a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha tido convivência com Deus diretamente, né? Eu só lembrava que Deus existia quando eu precisava dele. Tipo, ai meu Deus, bem que podia ser assim. Ai meu Deus, me ajuda tal coisa. Às vezes dava certo, às vezes não. Mas uma coisa eu nunca vou me esquecer. Que quando eu comprei a minha casa e o meu carro, antes de dar certo, né? Porque eu nunca consegui comprar nada. Por causa daquela história de score, né? Tudo mais. Antes de dar certo tudo isso, eu lembro que eu disse assim, ó. Até quando eu comprei o carro, eu me lembro que eu tava esperando o cara me dar resposta, né? Se tinha passado ou não o financiamento. E eu sentada no sofá da minha sogra. E eu disse assim, ó. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Se não for, paciência. E deu. E a casa foi a mesma coisa. E bota uma coisa na cabeça, assim, ó. Quando Deus te der uma coisa, ninguém te tira, tá? Só pra deixar registrado aqui. Eu vou até repetir pra você prestar atenção e não esquecer. Quando Deus te der uma coisa, ninguém te tira. Certo? Aconteça o que acontecer. A não ser que tu não creia, né? E nesse dia, eu me lembro que eu me ajoelhei e eu disse, Deus, agora eu tô contigo. Gente, foi surreal, porque no outro dia, uma amiga minha me ligou perguntando se eu tava em casa. E eu disse, tô. Daí ela disse assim, olha, todo ano a gente distribui... Não. Aí ela disse assim, ó, tá, eu tô indo aí. Abre o portão, só não me abraça, porque eu tô com Covid. E eu, louca, fico em casa. E ela, não, eu tô fazendo umas entregas e eu tô passando aí na tua casa. Só não me abraça. E eu, tá. E quando ela chegou no meu portão, ela disse pra mim assim, ó. Esse ano eu senti no meu coração que eu tinha que colocar o teu nome. E era uma cesta básica. E eu não tinha comida em casa. Eu só tinha arroz. E aquilo pra mim foi Deus começando a agir, sabe? E eu me lembro muito que foi a sensação assim naquele momento de saber que ele me ouviu um dia antes que eu disse, agora eu tô com o senhor. E no outro dia ter comida pra fazer pro meu filho. Foi surreal. Foi uma sensação assim, ó, que eu não tenho como descrever. E aí, isso foi dezembro. Passou janeiro e eu comecei a pegar meu caderno e comecei a anotar minhas contas. Gente, eu devia quase 30 mil reais. Dívida impagável. Eu não tinha da onde tirar aquele dinheiro. Nunca, da onde? Mas eu contava com a saída daquele benefício. Aquele benefício do meu filho.
E eu tava devendo 8 prestações da casa, eu devia 8 contas de luz, eu devia 7 contas de água. Eu tava com o nome mais ferrado do que não sei o que. E aí, quando foi final de janeiro, eu abri o aplicativo do INSS. Lembrando que, quando eu tava na religião, eu fiz inúmeros trabalhos para que esse dinheiro fosse liberado. E não foi. Nunca foi. E aí eu lembro que final de janeiro eu abri o aplicativo do INSS. E o meu filho tinha feito só a perícia, ele não tinha passado ainda pela assistência social. E quando eu abri o aplicativo, tava lá que foi concedido o benefício. E lá mostrava o valor dos atrasados. E, gente, foi surreal mesmo. Porque o valor que ia sair era exatamente o valor que eu devia. E vocês não têm ideia que ali eu agradeci muito. Nossa, foi demais, assim, ó. Foi uma experiência com Deus que eu tenho certeza que eu precisava vir falar pra vocês pra mim sentir isso de novo. Porque nos últimos dias tem acontecido algumas coisas que eu vou voltar aqui, vou contar pra vocês do que eu tô falando, né, que eu me descobri. E tá sendo uma batalha espiritual muito forte. A minha transformação desde o início é muito forte, mas nesse momento tá bem difícil para mim. E eu tenho passado algumas coisas que tá bem pesado, inclusive financeiro. Então, foi até bom eu sentir isso no meu coração, que eu tinha que vir falar para mim me lembrar que às vezes o processo ele dói. Mas todo o processo que ele precisa ser um testemunho, ele vai doer. E eu acredito muito que eu esteja passando por outro processo. Mas essa história aqui para mim contar para vocês foi bom eu contar para mim até fortalecer a minha fé de novo e saber que ele tá aqui e que ele nunca vai me abandonar, assim como ele tá aí contigo e ele nunca vai te abandonar. E dizer que sim, para ele não existe limites. Não, ele não é limitado, ele é ilimitado. O nosso Pai, ele tem infinitos recursos de fazer o milagre, vamos usar essa palavra, na tua vida. Então, só creia, basta crer. E eis que tudo se fez novo. Claro que do ano passado para cá já muita coisa aconteceu, né? O meu carro eu tive que vender, foi uma intuição, né? Foi Deus falando, mas eu tenho fé e acredito que a obra dele é muito maior do que a minha. E só ele sabe do meu presente, futuro e passado. E se ele já fez tudo isso, é porque ele sabe o que tem lá na frente. E como ele já sabe, eu tenho que confiar. E você também. Tá bom? Então esse foi meu testemunho, que naquele último momento ele me deu a providência que eu precisava para que eu pudesse resolver as coisas. E eu espero muito de coração que essa história fortaleça ainda mais a tua fé, ou que você que não tem fé nenhuma crie, resgate dentro de você uma fé inabalável
em Deus, porque a fonte de todas as coisas é Deus. E na Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. O reino dos céus é dentro de vós. O reino dos céus é dentro de você. Deus está dentro de você. No silêncio, a meditação ajuda. No silêncio, a gente se conecta com Ele. Na presença, a gente se conecta com Ele. Sem estar com a cabeça nem no passado, nem no futuro. Mas estar com ela vazia, no aqui e agora, a gente se conecta com Ele. E num momento de contemplação ou de alegria, Ele fala com você, através da tua intuição. Tá bom? E Ele tá sempre aí. Sempre, sempre, sempre. E Ele nunca vai te abandonar. Como Ele nunca abandona um filho, como uma mãe nunca abandona um filho. Tá bom? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ou reforçado a tua fé, ou então te despertado para uma fé que você nunca teve. E é possível sim. Isso foi bom até para mim, devido ao momento que eu tô passando atualmente. E agora eu tenho certeza que é só crer que vai dar tudo certo. Tá bom? Um beijo. No coração de vocês, Deus abençoe. Eu amo vocês. Do fundo do meu coração. Nos próximos vídeos eu vou contar o porquê que eu nunca disse isso, mas hoje eu tô falando. Tá? Um beijo. Até o próximo, gente. Tchau.